Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem, sejam bem-vindos a mais um programa Jubileu em Ação. Quero acolher a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha e reza conosco nesta caminhada rumo ao Jubileu de Ouro da Diocese de Moarama. Eu, Paulo Ângelo, venho em nome de nosso pároco, Padre Sérgio Carres, aqui da paróquia Nossa Senhora de Fátima, em Cianorte, Santuário Eucarístico Diocesano, Diocese de Moarama. Quero acolher a você com todo o coração, que você sinta-se à vontade para juntos podermos mergulhar um pouquinho mais na Palavra de Deus e neste instrumento que a Igreja nos propõe, que é o informativo diocesano. Este que para o mês de junho traz como proposta Deus nos fala. Deus que está sempre a falar com o seu povo. Deus que vem falando toda semana a cada um de nós por meio da Sagrada Escritura. Que nós possamos iniciar então este dia, este momento, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a luz do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família, seu trabalho, onde você se encontra neste momento e possa nos iluminar no conhecimento e na graça de Deus. Lembrando que no nosso último encontro nós fechamos praticamente o estudo do Decálogo, das 10 palavras, dos 10 mandamentos. Eles que são o sinal e ali a concretização da aliança de Deus com seu povo, que foi dado a Moisés. E Moisés, então, passa a toda a comunidade para que a partir dali este povo tenha um instrumento para guiá-lo. Guiá-lo no quê? Na aliança e no compromisso com Deus, que é Criador, que é Pai, mas com os seus irmãos, com a comunidade, formando uma comum unidade. O Decálogo, as 10 palavras que sustentam a moral católica no mundo. A Igreja não aboliu os 10 mandamentos com a vinda de Jesus Cristo. Não, foi elevada à perfeição a lei, porque Jesus pregou e viveu. Ao homem é possível? Somente a Deus e àqueles os quais Ele coloca a sua força e a sua graça. E este é o tema de hoje. Veja só, 11º encontro, que deve ser realizado entre os dias 29 de junho e o dia 5 de julho, com o tema Deus fala ao seu povo através dos profetas. Pois bem, você saberia dizer o que é um profeta? O mundo, na atualidade, coloca muitas vezes falsos profetas em destaque. Ser profeta não é ser adivinho. Ser profeta não é ser mágico. Ser profeta não é ser aquele que anuncia o desastre, aquilo que anuncia a tragédia. Não. Ser profeta vai além daquilo que é da condição humana. Ser profeta é aquele que se entrega inteiramente na mão do Senhor. Se coloca totalmente nos braços do Pai. E dele ouve a sua voz e fala as suas palavras. O profeta não fala por si mesmo. Vamos ver então o que é que o informativo diocesano traz para nós como iluminação bíblica para este encontro. Jeremias, capítulo 1, versículos de 4 a 10. Essa passagem bíblica vai falar sobre o chamado de Jeremias. Eu não coloquei a passagem toda, mas destaquei
alguns versículos, porque você vai poder, com sua família, ler esta palavra, os versículos 4 até o 10º. Mas eu destaquei o seguinte: antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. E a passagem vai continuar narrando assim: e o Senhor, estendendo em seguida sua mão, tocou-me na boca, e assim me falou: eis que coloco minhas palavras nos teus lábios. Vê, dou-te hoje poder sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e demolires, para arruinares e destruíres, para edificares e plantares. E essa imagem que fala muito para nós, é Deus tocando os lábios do profeta. Então, o que é que nós podemos concluir, ou pelo menos começar um diálogo a partir dessa passagem? E por que eu destaquei esses versículos? O informativo diocesano, neste encontro, o qual você pode ter em mãos através do site da nossa diocese, www.diocesedeumuarama.org.br. Você pode, em PDF, baixar este arquivo, se quiser imprimir na sua casa ou rezar até mesmo pelo computador, você fique à vontade. Esta passagem bíblica, esta iluminação, eu trouxe esses 2 versículos, entre os quais são propostos, justamente para nos lembrar que Deus olha para todos de forma igual. Deus não é desigual para com os homens. Deus ama a todos de forma igualitária. Ele pode amar de forma individualizada, mas a mensuração de amor é a mesma. E se ele fala para Jeremias que antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia, ele diz para você e para mim também. Sabia disso? Pelo nosso batismo, nós herdamos a condição de sacerdotes, profetas e reis. Porque o profeta por excelência é Jesus Cristo. Ele sendo Deus, ele também profetizou, também realizou, também edificou, como a palavra diz. Mas o informativo traz para nós que a tradição judaica, os nossos pais na fé, os judeus, distingue a lei, que são os 5 primeiros livros, ou Pentateuco, os profetas, que são os nossos livros denominados históricos e proféticos, e os escritos, sobretudo sapienciais e, em particular, os salmos. Ou seja, na Bíblia, nós vamos encontrar livros com o nome dos profetas. Ou seja, você vai encontrar como Jeremias, vai encontrar Ezequiel, vai encontrar Isaías, você vai ter o profeta Zacarias, o profeta Amós, ou seja, a palavra de Deus, ela tem toda uma parte do povo de Deus, da história da salvação em que Deus usou de homens comuns, homens da sua época, homens com suas limitações, mas que foram dóceis a receber em seus lábios as palavras de Deus. Os profetas, eles anunciavam e anunciam ainda uma redenção radical do povo de Deus. Nosso povo ainda precisa ouvir que ele vai ser livre, porque ainda existe fome sobre a face da terra, ainda existe dor sobre a face da terra, ainda existe opressão sobre a face da terra.
assim como havia no tempo de nossos pais. Os profetas anunciam que esse povo vai ser livre e Deus luta a seu favor. Os profetas também anunciam a purificação de todas as suas infidelidades. Quando um povo se desvia do caminho da salvação, o profeta é aquele que vem, em nome de Deus, dizer que aquele caminho está errado, que precisa se converter, mudar de direção, voltar em direção ao Pai. Os profetas é aquele que vem anunciar a salvação. E no Antigo Testamento, todos vêm anunciar, desde a infidelidade do povo, desde as opressões que o povo sofria, das coisas erradas que aconteciam, mas o cerne, o centro do anúncio de todos os profetas é de que o Messias chegaria. O Salvador viria até nós. Aquele que é o Emanuel, o Deus conosco, aquele que é o príncipe da paz, aquele que é o sacerdote por excelência. Ou seja, os profetas sempre anunciaram e profetizaram o nascimento do Filho de Deus. Teve um profeta também, Zacarias, que profetizou o nascimento do último dos profetas, João Batista. João Batista, foi considerado como o maior dos profetas, mas o menor no reino dos céus. Jesus diz isso. João Batista anuncia, prepara o caminho para a chegada de Jesus. Neste encontro, você vai poder meditar um pouco mais, saber um pouco mais do que é essa profecia, do que é ser profeta e como ser profeta. Por isso, não deixe de buscar o seu informativo, seja na Secretaria Paroquial, seja no site da Diocese. E o informativo nos dá uma afirmação muito bela, muito bonita. Ainda hoje existem profetas. Ainda hoje há profetas entre nós. Eu arrisco até dizer para você aqui um grande profeta e que eu admiro muito, Padre Zezinho. Duvido quem nunca ouviu uma das suas canções, como Um Certo Galileu e tantas outras. Padre Zezinho, ainda vivo entre nós, ele denuncia e anuncia aquilo que oprime e aquilo que liberta. Preste atenção se ao seu lado, na sua paróquia, na sua casa, na sua família, não existe um profeta ou uma profetisa, porque na história da salvação, várias foram as mulheres que também anunciaram e profetizaram. Várias foram as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Esther. Essas mulheres mantiveram viva a esperança da salvação de Israel. Elas, pode-se dizer, que já prefiguravam, ou seja, era como uma sombra daquela que seria a mulher por excelência, Maria. Ser profeta é ser como Maria, reconhecer-se um nada, uma pequena, mas instrumento na mão de Deus. Para que você possa conversar um pouquinho em família, o informativo nos traz esta proposta da partilha fraterna. O que você entende por profeta? Qual é a missão do profeta? Existem profetas hoje? Você conhece algum? São 4 perguntas para você poder conversar em família. 4 perguntas para você poder discutir e crescer na fé.
É muito bom sabermos que a igreja nos proporciona este instrumento, este caminho em tempos de pandemia, em tempos no qual nós estamos impossibilitados de nos encontrar um com o outro. Eu agradeço a você que esteve comigo aqui reunido, agradeço a você que vem acompanhando e vem estudando o informativo e convido você agora para a nossa oração final. Que o Senhor abra vossos corações à sua palavra, que a sua luz possa dar sentido e rumo para vossas vidas, que nela vós encontreis coragem, esperança e, principalmente, aprendais a amar. Aumentai a fé destes filhos, para que vivam mais intensamente a vida, que consiste em vos conhecer, e a vosso Filho que enviastes. Que o Senhor seja a vossa força e a vossa luz. Fiquem e idem em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém. Muito obrigado por participar, estar conosco. Tenha uma ótima semana e que possamos nos encontrar em breve. Um grande abraço. Fique com Deus.